Vídeo 3 sobre atualizações da corrida. Então, depois da última corrida, aquela que eu fiz e me perdi, eu comecei a sentir um pouco o joelho, né? Eu não sei se é uma lesão antiga que voltou, mas eu sei que começou a me incomodar bastante e sábado ou foi domingo deu uma piorada. Então eu preferi ficar quieto segunda e terça e para ver se a dor melhorava, né? Aí o que eu fiz? Eu comprei uma pomadinha. No Brasil tem ela, só que é bem cara. É a Tiger Balm, se eu não me engano. E ela promete assim, cura onde dói. Aí eu fiquei interessado, eu gosto da identidade dela, comprei a mais forte, passei no joelho. Ela tem um cheiro de canela assim bem forte e agradável. E melhorou bastante, acordei com o joelho bom. Só que hoje eu trabalhei o dia todo em pé. Então eu estou sentindo a perna um pouco cansada, então eu não vou tentar correr hoje. Vou tentar andar, porque a ideia é continuar mantendo o hábito e não parar, porque senão não vai melhorar a dor no joelho, né? Eu sei que não é nada forçando assim e tal, talvez seja só mesmo sedentarismo, sobrepeso, mas depois melhora. Aí hoje eu vou andar uma meia hora e eu volto aí depois com atualizações. Eu tô aqui na mesma região do trabalho da Bela, em Celebration, só que eu tô andando na direção oposta hoje pra ver. Ali na frente tem uma escola, até queria ver assim, se é legal e tal. Então, uma coisa que eu tava pensando aqui hoje, e é uma coisa que eu converso com a Bela, que é engraçado como o nosso inglês tem dia que vem e vai, assim, sabe? Tipo, hoje eu tava lá no trabalho, eu só trabalho com americano. Tem uns porto-riquenhos lá e tal, só que eles só falam inglês no trabalho, né? Ninguém fala espanhol. Hoje eu tava, cara, tava conseguindo falar sobre tudo, conversar, porque às vezes eu tenho que explicar meu trabalho, o que eu tô fazendo pras pessoas e tal. E tava bem meu inglês, assim, tava bem relaxado. Aí chegou um brasileiro lá, aí os caras falaram, ele fala português. Eu comecei a conversar com um cara em português, explicar as coisas lá e tal. Às vezes é difícil começar a falar em português com uma pessoa quando você tá falando muito inglês, assim, sabe? É meio louco esse processo. Aí depois, quando eu voltei pro trabalho, não tava no trabalho já, mas depois quando ele foi embora e eu voltei a ter que só falar inglês, parece que minha cabeça travou. Tipo, eu tava no automático, só falando inglês e tava bem, aí do nada travei, assim, sabe? Tipo, começou a ficar embolado falar algumas coisas em inglês, porque eu tinha falado português. E raramente eu falo português no trabalho. Até brinco com a Bela, que é a única pessoa que eu falo português aqui nos Estados Unidos dia a dia é ela. Tipo, eu não falo com português com quase ninguém, na verdade. Então, tem dias que o inglês tá muito bom, falando, e tem dias que tá travado, que não sai mesmo, assim. Eu tava conversando outro dia com o meu chefe, a gente falando sobre cristianismo e tal, e ele tava querendo entender qual que era a diferença do protestante. Aí eu expliquei, tem os batistas, tem o presbiteriano, tem o pentecostal e tal. E fui explicando isso pra ele em inglês. Aí ele foi perguntando mais coisas mais densas. Aí uma hora eu falei pra ele assim, cara, daqui pra frente eu não consigo mais falar nada. Tipo, meu inglês não me limita de continuar conversando com você sobre esse assunto. A gente termina amanhã, porque eu tava assim já com a cabeça já fritando, sabe? Mas é isso. Como morando aqui 1 ano, eu acho que nosso inglês melhorou muito. O da Bela, principalmente, assim, melhorou muito. Ela atende muito americano o dia todo e tal, e é rápido e tal. Eu, às vezes, eu consigo ficar mais calado lá no trabalho, só que só trabalho com americano. E melhorou bastante também, assim, algumas coisas é bem óbvio, assim, tipo, a compreensão, a vergonha de ir em um lugar e falar direto com inglês, isso foi embora, assim, sabe? Mas o falar ainda trava.
Tem a questão de prática, sei lá. O vocabulário ainda é limitado, algumas coisas. Aí esse brasileiro que foi lá, ele mora aqui há 30 anos, né? E ele ficou meio surpreso de ter um brasileiro lá, no lugar que ele foi, que era o meu trabalho. Aí ele quis lá passar umas dicas, né, de brasileiro que tá aqui há muitos anos e tal. Ele falou, cara, você vai ver que o primeiro ano é um ano que vocês ainda estão se acertando e tal. Vocês ainda estão muito na parte de documentação e de ter que ir no banco, resolver coisa, mandar o primeiro imposto de renda, essas coisas. É meio trabalhoso para quem começa, né, num país, né? Tipo, começar tudo zero, se firmar no trabalho, fazer amizades, achar uma igreja, tudo isso é um pouco estressante, assim, sabe, no começo. Aí ele falou assim, cara, pela minha experiência e pelas experiências que eu tenho próximo, assim, das pessoas, você vai demorar 5 anos para poder se estabelecer nos Estados Unidos. Depois de 5 anos, a chave vira. E é engraçado, assim, tipo, eu já vi pessoas falando que é depois do 3º ano, pessoas falando que é depois do 2º ano. Cada um tem uma leitura, né? Ele falou, cara, depois de 5 anos você tá estável, você já tá com seus filhos, já na escola, já teve o problema do parto de hospital, já tá entendendo plano de saúde, já tá entendendo como declarar imposto, como que compra carro, como é que é aluguel, se já comprou seu apartamento, já tá estável, já tá no emprego mais estável e tal, já tá com o inglês melhor, tudo isso assim, sabe? Então é engraçada essa perspectiva que a gente tem na cabeça todo dia. Toda vez que eu tô indo pro trabalho sozinho, porque eu deixo a Bela e vou pro trabalho, depois eu venho e volto e busco ela. Eu vou pensando sobre essas questões da vida, né? Filosofando ali, resumindo esse 1 ano. Tem lugar que eu passo, sempre tem uma bandeirona americana assim e tal. Como que depois de um ano, muita coisa mudou na nossa vida, assim, né? Que tá renovamos nossos contratos de locação agora para mais 1 ano. A gente está no emprego, está estável nos nossos empregos. O inglês já está melhorando bastante, mas tem outras coisas que ainda a gente não resolveu. Por exemplo, a igreja a gente não resolveu ainda. Tem uma igreja que a gente gosta muito, que é a Elevation, e tem uma igreja brasileira que é a presbiteriana lá da onde a gente mora, em Winter Garden. Só que a gente não consegue ir com tanta frequência que a gente gostaria, assim, sabe? Então, muitas coisas ainda precisam acontecer. Isso quando uma pessoa fala que as coisas começam a se acertar depois do 2º, 3º, 4º, 5º ano, é exatamente isso, porque a gente sai do Brasil com uma vida redondinha, de tudo certo, entre aspas, né? E vem para todo um novo. Então, no meu trabalho, ninguém sabia quem eu era. Não importava eu mostrar meu currículo, não importava que eu era um dono de uma marca de 10 anos, não importava esses meus talentos. Então, eu tive que entrar para mostrar meus talentos desde o dia 1, sabe? Isso é engraçado pro brasileiro, porque o que a gente faz no Brasil, a maioria das vezes não funciona aqui nos Estados Unidos. Não é porque é completamente diferente o sistema aqui e tal, é porque, cara, você trabalha numa empresa que aqui eles nem conhecem, e você tem alguns tipo de certificações que aqui eles nem conhecem. Então, entre contratar um brasileiro que eles nunca ouviram falar da empresa que ele trabalhou e contratar um americano que eles conhecem a empresa que o cara trabalhou, eles vão sempre contratar um americano, óbvio, né? Ainda mais na minha situação, você imagina, 10 anos do meu currículo é dentro da minha própria empresa. Cara, é difícil justificar isso para um americano. Confia em mim, eu tive uma empresa durante 10 anos. Ah, beleza, cadê a sua empresa? Não, eu não tô mais na minha empresa, eu fechei uma das minhas empresas e a outra eu vendi. Tá, mas por que você vendeu? Por que você está aqui nos Estados Unidos? Por que você está começando do zero? O que aconteceu, né? Então, é difícil explicar isso para eles. Então, você tem que mostrar isso na Vera. Aí a gente sempre acaba entrando em 2 problemas. Ou você tem tempo
para você mostrar o seu valor. Então você entra no emprego às vezes ganhando menos e mostra o seu valor e logo já é promovido. Foi o que aconteceu comigo e com a Bela. A gente foi promovido super rápido porque entramos em cargos menores, mas a gente sabia o processo. Isso sem mostrar o currículo, porque às vezes mostrando o currículo você é super qualificado para a vaga. Então o cara não vai querer te contratar porque você é super qualificado. Vai falar assim, cara, a vaga que eu tenho aqui, ela não se encaixa no seu perfil porque você é super qualificado. Então você tem que aceitar baixar o seu cargo para poder depois ir subindo com o tempo. Porque os cargos melhores, que de fato é o que você merece, eles não vão te dar porque eles não conhecem direito o seu passado. Beleza, seu currículo diz que você está nesse nível, mas eu não te conheço. Então o que eu te posso te dar é esse. E esse talvez você seja super qualificado para ele. Então você tem que subir essa escada trabalhando aqui, entendeu? E isso foi o que aconteceu comigo. Tipo, quando eu vi a vaga era para um ajudante geral. Tipo como se fosse um jardineiro, sacou? Aí eu falei, cara, essa empresa tem tudo a ver comigo, vou lá ver de qual é. E quando eu cheguei lá, eu falei, não, beleza, eu posso fazer todos esses trabalhos que você tem aqui, estou disposto. Mas minhas especialidades são essas. Eu passei 10 anos vendendo online, conheço essa plataforma e eu sei fazer isso aqui. E quando eles me contrataram então para fazer de fato o que eu sabia fazer, que é o online. E eu falei, não, beleza, eu posso fazer online de vocês, mas vocês têm que confiar no processo, porque às vezes o processo não é tão simples, demora a acontecer, ainda mais coisa online. Eu entrei, implementei todas as ferramentas que eu já conhecia. Muitas das ferramentas eu já usava no Brasil, implementei para eles e deu certo muito rápido assim. E aí eles ficaram meio chocados assim, porque uma operação do online deles que faturava X, começou a faturar 4x, 5x da noite pro dia, entendeu? Então o brasileiro que chega aqui, ou ele espera a oportunidade aparecer para o nível do currículo que ele tem, e uma hora aparece, você vai buscando, vai conversando com mais pessoas, criando um network e uma hora aparece, ou você já engata logo no mercado de trabalho, numa oportunidade abaixo do seu nível de currículo, e você vai evoluindo muito rápido, porque você tem o conhecimento. Mas é isso, você precisa ingressar no mercado de trabalho. Ou você vai subir na escadinha, ou você espera para pegar o elevador logo de uma vez só, entendeu? A gente escolheu subir a escada, porque a gente achava mais interessante recomeçar e tal. E pela questão também do tempo financeiro, a gente preferiu começar logo. Hoje o vídeo foi mais essa falação mesmo assim, mas a ideia era essa, hoje era caminhar um pouco para não perder o hábito de fazer atividade física e fortalecer o joelho. Eu comecei a fazer alguns exercícios e alongamentos que eu vi que é bom pro joelho e vamos ver se semana que vem já melhora. Eu continuar passando a pomada e sem forçar o joelho. O tênis é muito bom, eu recomendo, super leve, ele é super estável e é isso. Então deixa seu comentário, curte, manda para alguém e é isso, até o próximo vídeo.